Oi, eu sou a Isabela Martim e nesse vídeo eu vou falar sobre o estranho desaparecimento de Joan Rich. Depois de eu ter ficado quase um ano sem postar vídeos de casos nesse canal, decidi voltar, mas ao invés de postar na quarta, agora eu vou postar esses vídeos na sexta. E já adianto que não vão ser todas as sextas, mas uma média de 2 vídeos por mês. Então se você acha interessante esse tipo de vídeo em que eu falo sobre casos, crimes, desaparecimentos, já se inscreve aqui no canal para receber os vídeos novos. E também vou deixar aqui em cima a playlist com todos os vídeos de casos que eu gravei no ano passado. Mas bora pro vídeo. Hoje eu vou falar sobre o desaparecimento da Joan Rich. Joan Carolyn Rich nasceu no Brooklyn, em Nova York, no dia 12 de maio de 1930. Quando ela tinha apenas 10 anos de idade, os seus pais morreram num incêndio, então a Joan foi morar com alguns parentes próximos e nos anos seguintes ela acabou sendo abusada por um deles. Em 1952, aos 22 anos, ela conseguiu um diploma em literatura inglesa e começou a trabalhar no mercado editorial. Primeiro ela começou como secretária, virou supervisora e depois assistente editorial. Em 1956, a Joan conheceu um executivo chamado Martin Rich e eles acabaram se casando e tiveram 2 filhos, a Lillian e o David. Eles se mudaram para Massachusetts e ela largou o emprego para se dedicar à sua família e à casa. Mesmo se dedicando à família e à casa, a Joan se envolveu com a Liga das Eleitoras, que é uma organização de inclusão das mulheres no âmbito político, e começou a pesquisar um meio de se tornar professora. Desde que Martin, marido da Joan, virou executivo de uma empresa, ele começou a fazer muitas viagens a trabalho. E foi exatamente o que aconteceu no dia 24 de outubro de 1961. Ele saiu bem cedinho de casa para pegar um voo em Nova York às 8 horas da manhã. Depois que ele saiu, a Joan tomou o café da manhã com seus 2 filhos, deixou o David, que tinha apenas 2 anos, na casa da vizinha e levou a Lillian, que tinha 4 anos, para uma consulta ao dentista. Ela encontrou algumas pessoas no meio do caminho e todo mundo afirmou que ela estava bem, parecia que estava tudo certo. Depois da consulta no dentista, a Lillian e a Joan passaram em lojas de departamento para comprar algumas coisas para comer, para preparar o almoço, pagaram em dinheiro, e isso era por volta das 11 horas da manhã, e depois retornaram para casa. Entre 11h15 e 11h45, a Joan já estava em casa quando um carro da lavanderia parou na frente da sua casa para recolher alguns ternos sujos do Martin. Acredita-se que por volta do meio-dia, ela colocou o David, o seu filho de 2 anos, que ela já tinha buscado na casa da vizinha, para dormir em seu berço. E às 2 horas levou a Lillian e um amiguinho dela, que era o vizinho, para a casa desse amigo, para eles continuarem brincando por lá, porque ela precisava sair. Isso aconteceu por volta das 2 horas da tarde. E às 2h15, a mesma vizinha que estava cuidando da filha da Joan avistou a mulher na rua usando um sobretudo e segurando algo vermelho nas mãos, saindo do carro e indo em direção à garagem. Mas ela não conseguiu identificar qual era o objeto vermelho que estava nas mãos da Joan. Por volta das 3 horas da tarde, uma outra vizinha que estava retornando do colégio desceu do ônibus escolar e viu um carro parado na frente da casa da Joan. Às 3h40, a vizinha levou Lillian de volta para casa porque ela precisava sair. E quando ela retornou desse compromisso, por volta das 4h15, ela encontrou a menina em frente à sua casa, parada na porta. E quando ela chegou para conversar com a Lillian falou: "A mamãe foi embora e a cozinha está cheia de tinta vermelha." Foi então que a vizinha foi até a casa da Joan, ver o que estava acontecendo, e quando ela chegou lá, ela encontrou um cenário horrendo, com muitas manchas de sangue, principalmente na cozinha. E o bebê David estava chorando no berço, porque ele estava completamente sozinho, não tinha nenhum sinal da Joan. As paredes da cozinha estavam cheias de sangue, haviam poças espalhadas pelo chão e também um rastro de sangue até o berço do David. E alguns traços de sangue respingados que levavam até o porta-malas do carro. Foi então que a polícia foi acionada às 4h30. Então foi um curto espaço de tempo que aconteceu algo com a Joan na cozinha e ela acabou desaparecendo. Então a última vez que ela foi vista pela vizinha foi às 2h15 usando um sobretudo, e às 3 horas
viram um carro parado na frente da residência de Joan. Depois disso, ela não foi mais vista. A polícia chegou na casa dela 5 minutos depois do chamado. Encontraram sangue por toda a cozinha, a mesa estava virada, o telefone tinha sido arrancado da parede e jogado dentro do lixo, ao lado de uma lista telefônica que estava com a página de números de emergência, mas nenhuma ligação foi feita. Além disso, também encontraram pedaços de papéis e de roupinhas, provavelmente do David, que estavam sujas de sangue, como se alguém tivesse tentado limpar o chão usando aqueles itens. Aparentemente estava tudo no lugar e nada havia sido roubado. Apenas a Joan que tinha desaparecido. A primeira coisa que os policiais pensaram quando viram aquela cena foi num possível suicídio, mas depois de revirar a casa inteira, eles não encontraram nenhum corpo e logo essa hipótese foi descartada. Foi então que eles ligaram para o Martin, o marido da Joan, que estava lá em Nova York, e ele retornou do seu compromisso de imediato para ajudar nas investigações. Diversos moradores da região disseram que viram uma mulher com as mesmas características da Joan e usando o mesmo sobretudo, caminhando pela cidade, mas nenhuma delas conseguiu confirmar se de fato era Joan e de qualquer forma também não conseguiria explicar a quantidade de sangue que tinha na cozinha. Eles descartaram a possibilidade de uma luta porque não havia nenhuma pegada de sangue. Apenas algumas digitais, uma marca de uma mão, mas eles não conseguiram identificar nenhuma impressão, ainda mais porque eles não tinham a impressão da Joan, né, as digitais dela, no banco do sistema, então não tinha como eles compararem com nada. Conforme o tempo foi passando, a polícia descartou também sequestro, já que eles não receberam nenhuma ligação, e homicídio se tornou a única possibilidade dada pela polícia, mesmo sem nenhum corpo, sem nenhuma evidência. Esse caso ficou bem famoso na mídia depois que a investigadora Renee Gerson começou a investigar esse caso e levou para a mídia. E ela fez uma descoberta muito intrigante. Com toda essa pesquisa que eles fizeram da vida da Joan, descobriram registros da biblioteca do bairro em que a Joan tinha alugado cerca de 25 livros sobre assassinato e desaparecimento. O que fez com que as pessoas acreditassem cada vez mais que ela tinha armado toda aquela cena e simplesmente desaparecido, sumido. O marido Martin não deu muitas entrevistas sobre esse caso, mas ele sempre bateu na tecla falando que não acreditava na hipótese da Joan ter simplesmente largado tudo para trás, ter abandonado os filhos e ter desaparecido. Ele acreditava que ela podia ter sofrido alguma espécie de acidente dentro de casa e que acabou ficando com amnésia. Isso fez com que ela saísse de casa e não se lembrasse da vida que ela tinha antes desse acidente. Todos que tiveram contato com a Joan naquele dia afirmaram que a mulher estava muito bem, estava super tranquila, estava feliz com a sua vida, que não tinha nada de estranho acontecendo. Cogitaram até na hipótese dela ter um amante, eles terem discutido, brigado e alguma coisa ter acontecido, mas eles investigaram tudo da vida dela e não conseguiram encontrar nenhum relato de um possível amante. Mesmo sem muitas respostas, os investigadores adotaram que aquela cena do crime na cozinha foi encenada, então foi tudo forjado para parecer realmente que aconteceu algum acidente. Eles acharam muito estranho ter alguns pontos que parecia que tinham sido limpos pelas roupas, pelo papel, então nada fazia muito sentido para eles. Eles acreditavam realmente que aquela cena tinha sido toda encenada. Martin Rich, marido da Joan, morreu em 2009 sem saber o que realmente tinha acontecido com a esposa. Ele continuou morando na mesma casa até o fim de sua vida, caso a Joan voltasse para lá de alguma forma, mas isso nunca aconteceu e ele morreu sem as respostas. Quase 60 anos depois do desaparecimento de Joan Rich e até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. E esse foi o vídeo de hoje. Antes de sair, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir também nas redes sociais e até o próximo vídeo.